Muito bem e muito bem-vindos para a segunda parte da nossa aula de hoje, onde já vamos começar com a introdução às religiões do mundo. E nesta parte só vamos introduzir aqui as 10 maiores religiões do mundo. Poderíamos trazer mais, se o tempo nos permitir, mas por hoje, esta parte da aula, só vamos falar das 10 maiores religiões do mundo. Mas antes de falar sobre isso, quero aqui trazer uma correção daquilo que eu falei sobre Voltaire, que era um filósofo e escritor, diríamos, francês. Ele não é o mesmo que estava tentando destruir a Bíblia, mas ele somente, através da sua observação, não é? Ele viu que a Bíblia não era, ele achava que não era do interesse da maioria ou das pessoas, então ele disse que cerca de 100 anos depois da minha morte, a Bíblia seria simplesmente uma peça num museu, não é? Seria simplesmente lá, para só as pessoas irem ver que havia um livro como tal. Então, mas o que acontece, 100 anos depois da morte dele, a Sociedade Bíblica Francesa estabeleceu a sua sede naquilo que era a casa dele. E daí a Bíblia foi reproduzindo mais. Ok? O que ele achava que seria esquecido tornou-se cada vez mais popular. Ok? Então era isso que eu queria corrigir. Já faz tempo que eu havia lido essa passagem, então uma mistura de confusão de informações. Ok, muito bem. Peço que não me crucifique, né? Se alguém só escutou a primeira parte, depois foi a fazer pesquisa, pode voltar a me crucificar. Não me crucifique, por favor. Ok, muito bem. Então vamos lá. As 10 maiores religiões do mundo. Temos número 1, a religião número 1. Como falámos no início, de que quando falamos do cristianismo, o mundo classifica o cristianismo também como uma religião. Portanto, estamos a tratar aqui num escopo geral sobre as religiões. Temos a primeira maior religião mundial. Quem conhece a primeira maior religião mundial? É o cristianismo. Até agora, não é? Mas não sabemos se vai continuar assim até quando. Mas até agora o cristianismo está no número 1. O cristianismo com o número de participantes de cerca de 2,3 bilhões a nível mundial. Essa é baseada em algumas estatísticas que foi conduzida. Apesar de que neste grupo existem uma boa porcentagem desses que professam ser cristãos, são cristãos nominais. Outros são cristãos culturais. Não porque são nascidos de novo. Então estamos a falar de cerca de 2,3 bilhões de participantes. E depois a segunda religião mundial é o islamismo. Islamismo, que tem número de participantes cerca de 1,9 bilhão de participantes. Cerca de 1,9 bilhão de participantes. Depois, número 3, temos o hinduísmo. Hinduísmo, que tem cerca de
1,2 bilhão de participantes a nível mundial. Até podia trazer aqui alguns, como uma forma de introdução, poderia trazer principais países em que tanto cada religião tem atuado, não é? Seria bom. No cristianismo, pode colocar aí ao lado países principais como Estados Unidos da América, como Brasil, México, Rússia, Filipinas e alguns países na África como principais países em que o cristianismo tem se destacado. Quanto que na religião islâmica, países principais são Indonésia, Paquistão, Índia, Bangladesh, Nigéria e outros. Então, no hinduísmo, falamos de que a participação é de cerca de 1,2 bilhão a nível mundial. E países principais são a Índia, Nepal, Bangladesh, Indonésia, Paquistão e outros. Estamos a falar dos principais aqui. Veja lá só, a Índia é contemplado no islamismo, assim como no hinduísmo. Paquistão também é contemplado tanto em duas religiões, islamismo e hinduísmo. A Indonésia também. Então são países com uma vasta gama de diversidade religiosa, ok? Até chegamos a falar que a Índia só tem cerca de 300 mil deuses, só na Índia, ok? Então vamos lá dar seguimento. Número 4, a religião, as 10 maiores religiões mundiais. A quarta religião é o budismo. Tem um número de participantes de cerca de 500 milhões. Desculpa, 520 milhões. 520 milhões. E países principais, temos a China, Tailândia, Japão, Myanmar e Sri Lanka. São principais países. Depois do budismo, número 5, temos Sikhismo. Sikhismo é S-I-K-H-I-S-M-O. Sikhismo. Número de participantes, cerca de 30 milhões. 30 milhões. Países principais: Índia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Número 6. Judaísmo.
o judaísmo, com o número de participantes cerca de 14 milhões. 14 milhões. Países principais: Israel, Estados Unidos da América, Canadá, França e Reino Unido. Número 7. Espiritismo. Espiritismo. Tem número de participantes cerca de 13,8 milhões. 13,8 milhões. Países principais são Índia, Nepal, Estados Unidos da América, Canadá, também Reino Unido. Aliás, também não esqueça de colocar o Brasil aí. É um dos países também contemplado o espiritismo. Número 8. Temos o baísmo, bahá'ísmo, B-A-H-A-I-S-M-O, bahá'ísmo, B-A-H-A-I-S-M-O, bahá'ísmo. Participantes cerca de 7 milhões. 7 milhões. E países principais, vemos aí Índia, Irã, Estados Unidos da América, Vietnã e Alemanha. Baísmo. Índia, Irã, Estados Unidos da América, Vietnã e Alemanha. Número 9, penúltimo, ou a penúltima. Número, é Shintoísmo. Shintoísmo com X. X-I-N-T-O-I-S-M-O. Shintoísmo. Shintoísmo. Ok, número de participantes, aliás, cerca de 4 milhões. Cerca de 4 milhões. E países principais é Japão. Este é o país principal desta região. É Japão. E número 10. Zoroastrismo. 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 Z-O-R-O-A-S-T-R-I-S-M-O. Zoroastrismo. Número de participantes é cerca de 200 mil. Cerca de 200 mil. Países principais temos Irã, Índia, Estados Unidos da América, Canadá e Reino Unido. Alright. Então, as grandes religiões do mundo abrangem uma diversidade de crenças e práticas, cada uma com sua própria identidade. Cada uma dessas tradições contribui para a diversidade espiritual e cultural global, refletindo a riqueza da experiência humana. Então, dessas 10 religiões que nós aqui apresentamos,
Temos que falar um pouco sobre uma breve introdução de cada uma dessas religiões. Ok. Então, eu depois vou vos mandar este documento, mas não garanto que farei isso antes dos testes de exame. Então, é bem possível que eu faça isso depois. Mas para a sua leitura e compreensão. Então, o que eu vou trazer aqui não é tudo que vai conseguir anotar. Anote o que você puder anotar e, enfim, puderes. Geralmente não vou tirar questões assim mais exigentes nessas matérias, só para mais seu conhecimento. Então, só escuta e anota o que você puder anotar. Então, nesta parte, o cristianismo, vamos lá ver. O cristianismo é uma religião abraâmica, monoteísta, que se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo, centrados na Bíblia, e tem diversas denominações, como catolicismo e protestantismo. Ok, você pode escrever isto aí, porque não é algo muito longo. É um resumo muito conciso. Diz que o cristianismo é uma religião abraâmica, monoteísta, que se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo, centrados na Bíblia, e tem diversas denominações, como catolicismo e protestantismo. Tem diversas denominações. Este é o exemplo quando falamos de catolicismo e protestantismo. Mas existem outras denominações, como o anglicanismo, e muitas. Ok? Muito bem. Então, o islamismo é uma fé monoteísta fundada nos ensinamentos do profeta Maomé, conforme revelados no Alcorão, e os muçulmanos seguem os 5 pilares do Islã como base da sua prática religiosa. Ok? Se você quer conhecer os 5 pilares da religião Islã, só aguarde, vamos trazer aqui oportunamente. Então, dizemos que o islamismo é uma fé monoteísta fundada nos ensinamentos do profeta Maomé, conforme revelados no Alcorão, e os muçulmanos seguem os 5 pilares do Islã como base de sua prática religiosa. Veja lá, conforme falamos numa das aulas, que quem lembra das 3 religiões monoteístas? Acho que foi na aula passada. Quais são as 3 religiões monoteístas que você lembra? Sim? O cristianismo. Certo? Cristianismo. O islamismo. E judaísmo. Com certeza. Então, por isso que eu digo que o islamismo é uma fé monoteísta. Ok? E depois, vamos ao hinduísmo. O hinduísmo é uma tradição religiosa diversificada, sem um fundador específico, caracterizada por crenças em karma, dharma e moksha, e a adoração a diversas divindades como Brahma, Vishnu e Shiva. Ok. Vou ter que escrever esses nomes. Temos
diríamos, eles caracterizados por crenças em karma, dharma, karma é com capa, karma, depois dharma, karma é K-A-R-M-A, dharma é D-H-A-R-A-R-M-A, desculpe. Depois moksha é M-K-S-H-A. Desculpa, não vou escrever muito, o tempo nos é limitado. Vou ditar só. E depois temos, dizemos que eles adoram a diversas divindades, como Brahma, é B-R-A-H-M-A. Brahma. Também adoram como divindade o Vishnu, é V-I-S-H-N-U, Vishnu. E Shiva. Shiva é S-H-I-V-A, Shiva. Ok? Então, esse é o hinduísmo. Ele é uma crença, é uma tradição religiosa diversificada, sem um fundador específico. E caracterizado por crenças. Dizia que é o hinduísmo, não é isso? Sim. Ok? Caracterizada por crenças em karma, dharma e moksha, e adoração a diversas divindades como Brahma, Vishnu e Shiva. Então seria uma religião monoteísta ou uma religião politeísta? É uma religião politeísta. Tem múltiplas divindades que adoram. E depois vamos lá ao budaísmo. Ou, não budismo ou budaísmo. Budismo. Originado nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou mais conhecido como Buda. Quem já ouviu a palavra Buda? Quem já viu a estátua de Buda? Só vê dos filhos. Nunca viram estátuas de Buda? Em 33 ainda tem um restaurante ao lado. Tem algumas estátuas. As estátuas de Buda estão em vários sítios. Você pode encontrar até em restaurantes ou até salões de beleza. Os que adoram, são crentes do budismo, sempre tem alguma estátua do Buda em alguns nas suas casas ou nos seus estabelecimentos. Ok? Então o nome é Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que propõe o nobre caminho octuplo para alcançar a iluminação e superar o sofrimento, destacando a compaixão e o desapego. Então, esta crença, ela propõe um nobre caminho octuplo para alcançar a iluminação e superar o sofrimento, destacando a compaixão e o desapego. Isto é, uma vida de abnegação. Mas vamos ter mais explicações mais tarde. Não é? Tem muita coisa que ainda tem gente por questionar, eu sei. Mas vamos ter mais explicações mais tarde. Hoje essa é uma breve introdução. Então, eu sei que vou deixar aqui com muitas curiosidades. E depois temos o Sikhismo. Sikhismo é S-I-K-H-I-S-M-O. Sikhismo, que foi a nossa, portanto, quinta religião. Sikhismo é uma religião monoteísta. Você sabia isso também? Mas não é a principal. É uma religião monoteísta que surgiu na Índia, promovendo a igualdade, a honestidade e a devoção a um Deus único. E os Sikhs seguem os ensinamentos de gurus Sikhs. Vai já ouvir um pouco mais sobre isso na próxima aula. O Sikhismo.
Depois temos o judaísmo, que é uma fé abraâmica, centrada nos ensinamentos da Torá, abrangendo a história do povo judeu e suas tradições culturais, étnicas e religiosas. O judaísmo é uma fé abraâmica centrada nos ensinamentos da Torá, abrangendo a história do povo judeu e suas tradições culturais, éticas e religiosas. Não étnicas, é éticas. Acho que eu havia mencionado étnicas, mas éticas. Depois, vamos lá, correndo, o nosso tempo não nos permite. Quem não puder citar tudo ou anotar tudo, pode rever na próxima aula, porque veremos trazer um pouco mais de detalhes nestas religiões e, obviamente, vamos trazer mais informações para que cada um de nós possa aprender e conhecer de uma forma assim resumida, mas ter uma visão um pouco geral daquilo que são as religiões, principalmente essas que são mais destacadas, e não ficar assustado quando ouvir alguém que eu sou X, ok? E poder ter a ideia daquilo que a pessoa crê e aquilo que é a visão da pessoa e saber como também poder apresentar o Evangelho em base daquilo que é a sua cosmovisão. Porque para alcançar o Islão, o muçulmano, você tem que saber o que ele crê, o que ele tem em falta na religião que ele faz parte. Quais são as questões que o Islão não pode responder. Ok? Então, se não tens nenhuma noção, você vai perder. Vai chegar lá e começar a lutar com ele, discutir com ele, em vez de ajudar a pessoa a chegar a uma decisão mais importante. Alright? Então, vamos lá. Agora vamos ao Espiritismo. O Espiritismo é uma das crenças que se infiltrou em quase toda a esfera da religião. E nós vamos destacar esta religião com um pouco mais de detalhes, talvez mais do que as demais, porque o Espiritismo se manifesta em diversas formas, apesar de que os que alegam ser espíritas sejam poucos em número, mas quanto que as práticas e as convicções mentais e as várias religiões demonstram a mesma inclinação de espíritas ou de espiritismo. Então, o espiritismo, originado no século XXI, envolve a comunicação. Desculpa. Isso mesmo. Desculpa, é no século XIX, desculpa, não XXI. Eu estava lendo outra frase, desculpa. O espiritismo, originado no século XIX, envolve a comunicação com espíritos, reencarnação e a busca pela evolução espiritual, sendo notável por médiuns e práticas de caridade. Veja lá só, quando falamos que o espiritismo se manifesta em diversas religiões, apesar de eles não professarem ser espíritas, mas as suas convicções, suas abordagens revelam a mesma mentalidade do espiritismo. Por exemplo, quando se fala sobre a reencarnação, qual é outra religião que nós já mencionamos que ensina a reencarnação? O hinduísmo. Ok? Também o budismo tem essa parte também da reencarnação. Ok? Então tem várias outras crenças que estão envolvidas. Mesmo algumas seitas supostamente cristãs, como o mormonismo ou os mormons, que também creem na reencarnação. Então o espiritismo também é uma das religiões mais antigas. Só que veio a ter um maior destaque e maior manifestação com já o nome, já no século XIX. Mas
as manifestações espíritas já se têm manifestado quase lá desde o início. Ok? E vamos falar um pouco mais sobre isso. Depois, temos o Bahaísmo, que é chamado de fé Bahá'í. Quem já viu a igreja chamada Bahá'í? Nunca viram? Eu já conheci algumas. Na Suazilândia, acho que na África do Sul também. E é uma religião monoteísta também, que enfatiza a unidade da humanidade, promovendo paz, justiça social e a reflexão de mensageiros divinos como Baha'u'lláh. Então, vamos lá. Depois temos o Shintoísmo. Shintoísmo, se eu não soletrei esta palavra, é Shintoismo. Acho que eu havia já soletrado, mas tudo bem. Shintoísmo é a religião nativa do Japão, envolvendo a adoração de kami, que são espíritos, e rituais shintoístas que celebram a natureza e a ancestralidade, isto é, os antepassados. Eles adoram o kami, que são espíritos, e rituais shintoístas que celebram a natureza e a ancestralidade. Adoram a natureza, celebram a natureza e os ancestrais. Ok? Depois já temos a última religião aqui, que está em destaque, um breve resumo, que é o Zoroastrismo. Desculpe. Uma das mais antigas religiões monoteístas, foi fundada por Zaratustra, com ênfase no dualismo entre Ahura Mazda e Angra Mainyu. Então, ele fala sobre dualismo, mas você vai ouvir e perceber um pouco mais tarde sobre esta posição religiosa também. Ok? Então vamos falar um pouco sobre isso na próxima aula, onde vamos também apresentar várias questões, o que cada religião ensina, ok? As suas expansões, consolidações, princípios centrais, aliás, diversidade, denominações, etc. Vamos falar sobre essas questões na próxima aula. E você vai perceber o que eles ensinam, ok? Cada uma dessas religiões, o que eles ensinam, e daí vamos ver até onde vamos. Mas, conforme já disse, vamos levar algumas religiões, talvez 2 ou 3, e apresentar de uma forma um pouco mais detalhada. Vamos dedicar talvez 2 ou 3 aulas para trazer esses ensinamentos, e com destaque no Espiritismo vamos também apresentar o Islamismo, para entenderes de uma forma um pouco mais aprofundado, e puderes também ajudar os outros, porque na verdade o islamismo tem se jurado como a religião que vai dominar o mundo, e estamos vendo os indícios disso, estão cada vez mais se manifestando, e é bem provável que daqui a uns 10, 20 anos o cristianismo, se Cristo não voltar o mais rápido possível, o cristianismo fique atrás em termos da aderência, membresia, e a questão da devoção também. Temos destacado que, em termos de comparação contra a devoção,
os muçulmanos têm a se voltar mais naquilo que eles creem em comparação com o cristão. Ok? Então, isso vai, de alguma forma, afetar as gerações vindouras. Mas não tenhamos medo, porque aquilo que é a obra de Deus sempre vai prevalecer ao ritmo daquilo que é a vontade, daquilo que é o soberano. Então, só vamos continuar a orar, porque realmente, quando o Islão domina numa nação, exerce aquilo que se chama a ditadura espiritual. A ditadura espiritual. Quando tem aí uma percentagem, ou seja, a percentagem inferior a outras religiões, ou por exemplo, falamos do cristianismo e o Islão, quando o Islão entra numa nação que não tem o domínio, não tem a maior percentagem, entra como uma religião pacífica, uma igreja, uma religião de paz. Mas uma vez que já ascende a percentagem acima da média e vai mais além, chega aos 80% da maioria, começa já a sufocar as outras religiões. Então, essa é a visão do Islão, de dominar o mundo, ser a religião dominante. E você vai ver, é a religião que mais, diríamos que é a religião mais rica mundialmente. Quando se fala da igreja, a igreja mais rica continua sendo a católica, mas quanto às demais religiões, vamos falar do Islão, é uma religião que, gaba-se no mais potencial econômico, porque estão em todo lado, na política, em tudo, na tecnologia, estão em todo lado. Então, eles estão financiados pelos países mais desenvolvidos do mundo, e é visível. Eles conseguem comprar as pessoas com dinheiro para serem membros fiéis, ok? Eles dão coisas materiais para aliciar fiéis. Então, é muito agressiva. É uma estratégia satânica. Aliciar com bens. E as pessoas que não sabem o valor das suas almas vão cair como presas a essas aliciações. Mas chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu não sei se alguém tem uma questão, uma dúvida em relação daquilo que foi a nossa aula de hoje. Lembrando que temos mais detalhes que virão em torno às questões que talvez você não tenha percebido no âmbito da introdução às religiões. Tem alguém com uma dúvida que precisa de algum esclarecimento? Não? Ok, muito bem. Chegamos ao fim, vamos orar. Demoraste, meu querido. Sim, ok. Sim? Sim. Não, só estava a pensar sobre o tempo passado entre agora. Porque aqui o professor falou do testemunho ocular, que quando as mulheres foram lá, então os próprios discípulos correram para o túmulo para verificar, para acreditar se é verdade. Mas o que hoje em dia já está acontecendo, já não é bem tão assim. Muitas pessoas não correm para consultar a Bíblia. Uhum. Sim, aquilo que já aconteceu. E também não examina. E também para mim isso me faz entender a própria Bíblia, porque a própria Bíblia também diz que devemos examinar as Escrituras. Claro. Sim, então, é só eu queria comentar. Muito bom. Esse é um bom aspecto, não é?
uma boa parte da questão da atitude dos apóstolos, mas também temos que perceber o princípio de como isso aconteceu, não é? É porque o testemunho da mulher não era credível naquela altura, mas claro que quando traz este aspecto de a gente verificar, examinar qualquer informação, não simplesmente receber e correr com a informação, é um aspecto muito positivo, é a coisa certa de fazer, mas também temos que entender a motivação, porque é que eu preciso examinar. Sim. Ok? Porque a motivação a Bíblia diz que eles não creram na palavra das mulheres. Então eles foram e Pedro viu e depois creu. Ok? Então há questões em que você pode examinar, mas há questões em que você não vai poder examinar e só crer e viver pela fé, não é? Então, mas o que deve ser examinado, podemos examinar, e é muito importante que sejamos responsáveis nisso. E assim como todos os estudantes estão aqui, cada um examina essas coisas. Ok? Muito bem. Bom ponto. Ok, está certo? Então vamos já orar para encerrar a nossa aula. Pai Soberano, muito obrigado mais uma vez por este momento que nós tivemos aqui. Esta aula que nos traz muita informação, Senhor, até informações que talvez não pensava que necessitávamos, mas informações que nos abrem a mente para podermos vermos o mundo de uma forma diferente e podermos também apresentar o Evangelho de uma forma também reflexionada. Pedimos, Senhor, que abençoe cada estudante, que cada um de nós cresçamos como obreiros, como ministros da palavra de Cristo, como, Senhor, fiéis testemunhas da vida cristã e da fé que nós cremos. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela vida de cada um. Senhor, continuamos orando pela família Vembano, nosso irmão Silvestre, estudante aqui, que perdeu o primo. Pedimos que abençoe e consola a família deles, Senhor, consola a todos. Eles dê, Senhor, a esperança que vai mais além da morte, enxugando as suas lágrimas das suas vistas, enchendo-os, Senhor, da sua paz, a paz que excede todo o entendimento. Temos que abençoar também o resto do nosso dia, o momento que teremos, Senhor, levando o Evangelho para aqueles que necessitam ouvir. Abençoa, Senhor, abre corações e nos dê palavras certas para comunicar àqueles que necessitam de ouvir. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.